Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo de análise da caixa de som LG X-Boom RN-C9. Ué, mas essa caixa tá muito suja, ué. Pera aí que eu já sei como é que eu vou resolver isso. E agora sim, limpinha como nova. E se você está pensando em desmontar a sua LG RN-C9 para poder fazer a manutenção igual eu fiz na minha, mas não tem ideia de como desmontar ela, aqui na descrição tem o link do meu vídeo do passo a passo de como eu desmontei a minha para você poder fazer essa manutenção na sua LG RN-C9. Nisso, se você tiver curiosidade em descobrir o tamanho dos ímãs dos alto-falantes dela, como são suas placas de funcionalidade e também como ela é por dentro, o link do vídeo completo também está aqui na descrição. Que dito isso, como o vídeo ficou muito longo, eu vou separar ele aqui na descrição por capítulos para você ir nas partes que te interessar mais, mas eu te aconselho a ver o vídeo completo para poder conhecer essa caixa de som da LG com mais detalhes. E aí, vai funcionar o seguinte. Primeiro eu vou fazer teste nela em área aberta no último volume com o Bass Blast ativado, com um decibelímetro do lado e um do outro, um na função dBA e outro na função dBc, para a gente poder descobrir qual posição ela assume no ranking das caixas de som que tocam mais forte, que já passaram aqui pelo canal. Em seguida, eu vou fazer nela teste com decibelímetro para poder medir o grave dela, de 100 Hz até 60 Hz, e o decibelímetro irá ficar na função dBc, assim como no teste de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz. Ao final do teste de grave e de subgrave, eu te conto qual posição a caixa de som LG X-Boom RN-C9 assume em cada teste. Finalizados os 3 testes, eu te conto qual posição ela assume no ranking geral, ao qual leva em consideração os 3 testes. Em seguida, eu irei testar todas as opções que ela possui para microfone. Depois, eu irei testar todas as equalizações pré-programadas que ela possui e também a equalização manual, para assim, depois de todos esses testes da qualidade sonora dela, eu te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som LG X-Boom RN-C9. Mas não termina por aí. Logo em seguida, eu irei te contar a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos e encerro o vídeo te falando se ainda vale a pena ou não investir em uma LG X-Boom RN-C9, na minha opinião. Dito isso, se você interessou pelo menos por um dos assuntos, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a comprar essas caixas de som para que eu possa trazer elas aqui e te apresentar com detalhes. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal e bora começar com o teste em área aberta. Essa é a posição que a caixa de som LG X-Boom RN-C9 passa a assumir aqui no canal, no ranking das caixas de som que tocam mais forte em área aberta. Mas que independente do resultado, você vendo ela tocando no último volume com o Bass Blast ativado, o que você achou da qualidade sonora dela? Vamos agora para o teste de grave, medindo de 100 Hz até 60 Hz, com um decibelímetro na função dBc. 60 Hz. Essa é a posição que a caixa de som LG X-Boom RN-C9 assume no ranking das caixas de som com mais grave que já passaram aqui pelo canal. Vamos agora para o teste de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz, com um decibelímetro na função dBc, e logo em seguida eu irei te contar qual posição ela assume no ranking de subgrave e também no ranking geral, ao qual leva em consideração o teste em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave de todas as caixas de som que já passaram aqui pelo canal. 20 Hz.
Essa é a posição que a caixa de som LG X-Boom RNC9 assume no ranking das caixas de som com mais subgrave que já passaram aqui pelo canal. Que finalizados os 3 testes, levando em consideração o teste em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som LG X-Boom RNC9 assume no ranking geral, ao qual leva em consideração todas as caixas de som que já passaram aqui pelo canal. E agora vamos para o teste de microfone para a gente poder conhecer ainda um pouco mais da qualidade sonora dessa caixa de som LG top de linha. E aí, vai funcionar o seguinte: aqui eu tô com o microfone sem fio e o microfone com fio. Caso você tenha interesse em adquirir esse microfone sem fio, que eu acredito que vai te interessar, o link está aqui na descrição. Ele é um microfone duplo, com bateria, e o receptor também tem bateria. E aí, vai funcionar da seguinte forma. Nesse primeiro instante, você está escutando a minha voz através desse microfone. E aí, para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som LG X-Boom RNC9 e não com o áudio capturado por esse microfone, eu vou gravar por essa câmera, que está com o microfone posicionado aí nela, para te dar essa sensação que você está na frente da caixa de som LG X-Boom RNC9. Nisso, eu estou com outra câmera aqui posicionada para poder ir gravando. Conforme eu for operando nela, você vê por aqui no visor, certo? E aí, vamos esclarecer algumas dúvidas aqui. O microfone sem fio está conectado na entrada para microfone. Eu não consegui colocar ele mais do que no volume 7, porque aí começa a dar microfonia. Eu fui até mais distante e continua dando microfonia se eu passar disso. Não sei porquê. Eu testei com o microfone com fio e o volume não fica tão alto quanto com o microfone sem fio. Por isso que eu te falei que talvez você ia até interessar em investir em um. O daqui ficou um áudio bacana, mas com o daqui ficou um áudio extremamente forte, chega a estar exagerado. Você vai ver que quando eu estiver testando no volume C, eu vou começar do volume 1 e vou até o volume 6 para você poder perceber a diferença, e depois eu vou inverter para poder te dar mais essa noção. Outro detalhe, foi até bom ter dado essa diferença, porque aí eu testando os dois, esse aqui está ligado na entrada para instrumento. E eu percebi que na entrada de instrumento, seja com ele ou com esse, tem um certo volume menor do que o da entrada P10, exclusiva de microfone. Então eu vou alternar entre eles aqui, além de testar todas as opções para o microfone que ela possui. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Eu já estou aqui no volume 7. Vamos até o volume 1. E esse aqui está ligado na P10 de instrumento. Agora, praticamente você não está escutando a minha voz. Vamos aumentando. E aí você já vai começar a ir percebendo a minha voz. Aqui já está no volume máximo. Bem baixo. Que por sinal, com o microfone sem fio, isso aqui não é nem a metade do que é por lá. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele da entrada de microfone, da entrada de instrumento, e vou passar ele para a entrada de microfone. Eu vou baixar o volume antes, porque senão... Não, vou baixar, deixa no máximo, porque aí você já vai perceber direto a diferença que vai proporcionar da entrada de instrumento para a entrada de microfone. Eu vou só desligar aqui para não dar microfonia. Já vai. E aí já dá microfonia. Não adianta nem muita coisa não. Mas aí ó, tá no volume 5, vai até o 15, e aqui hoje para mim já tá maior o volume do que na de instrumento. Vamos ver se consigo aumentar mais um pouco. O volume principal dela aqui ó, não faz diferença. Tá aumentando, tá vendo? Não faz diferença no volume de microfone nem do de instrumento. Vamos baixar só para na hora de colocar a música não ficar muito alto. Aqui está no volume 6. Com sem fio eu consegui ir até o 7. Vamos ver. 7, 8. Ainda não está dando microfonia. Está querendo dar microfonia. 9 e começou a chiadeira. Desliga. Nossa, está muito alto. Olha a diferença que já deu do microfone com fio para o microfone sem fio, e aqui está no volume 4 e vai até o 15. Eu tentei até o 6, já está dando microfonia, vamos baixar para o 5, ok? Vamos baixar para o 4. Não vou colocar no último volume, mas aqui já deu para você ter uma noção
da diferença da entrada P10 para instrumento para a entrada P10 só de microfone e do microfone sem fio para o microfone com fio. Beleza. Primeiro teste finalizado. Vamos agora. Deixa eu fazer desligar essa opção de demonstração que já está chato. Beleza. Tá pausando, mas aí conforme eu for alterando vai dar pra gente ver. Ela tem a opção de eco do microfone, só que você não consegue dosar mais eco e menos eco, assim, tipo aumentando e diminuindo. Ela tem duas opções para eco do microfone. Aqui está sem eco, eu vou ativar a primeira opção, aí você já começa a perceber um pouco de eco. Não é tanta coisa, mas tem. E aí ela tem uma segunda opção de eco. Aí já fica bem forte, já joga mais longe, fica bem repetitivo. Vamos desligar a opção de eco dela. Beleza. Agora, eu vou colocar a opção, vou colocar ela para tocar a música, e aí eu vou te mostrar a opção notas bemóis e uma outra coisa assim, eu esqueci o nome. Mas para mim é tipo ficar a música lenta e a música rápida. Vou colocar aqui, você vai entender o que eu estou falando. Aqui está a música normal, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Beleza, aqui está a música normal. Esse daqui vai deixar a música como se ela estivesse lenta. Aqui é a música normal. Aqui como se fosse a música rápida. Não é bem uma opção para microfone, mas dá para você ter uma noção de como funciona. Agora eu vou ativar a opção de voz cancela. Ela vai começar a cantar. Percebeu a diferença? Quando eu ativo, quando eu ativo a opção de voz cancela, ela tenta tirar só a opção de mais agudo, que é o que predomina mais na voz. Nesse caso dessa música, não está dando para perceber tão nitidamente. As outras músicas, antes de começar a gravar que eu estava testando, dava para perceber mais nitidamente. Mas se eu colocar aqui, vai dar direitos autorais e o vídeo cai, aí não tem muito sentido. Vamos tentar ver se... Vamos ativar de novo? Você já percebe? Por bem que sem voz não vai dar para você ter uma noção melhor. Deixa eu ver se eu consigo adiantar a música. Esse pedaço da música ela já está falando, mas está só minha voz, tá vendo? Agora vou desativar. Percebeu? Ela está falando. Tirou a voz para dar ênfase na minha voz, tipo assim, ficar o ritmo da música com a minha voz e a voz do artista original. Vou tirar de novo. Tá aí a música. Engraçado que dá até uma diferença no volume final da música, ficou bem mais alto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar uma música aqui que tenha direito autoral para você poder perceber mais essa diferenciação do voice cancela dela. Só que se der direito autoral, infelizmente eu preciso tirar. Se não tiver mais aqui no vídeo, foi por causa disso. Beleza? Então vamos lá. Aqui já está com a voz. Eu não vou poder aumentar um pouquinho mais só para poder ver se vai passar. Você está escutando a voz de quem está cantando, tá vendo? Agora eu vou tirar. Tá vendo que já foi embora a voz? Nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Agora vou voltar. Tá vendo? E agora já ficou com a voz do artista original. Vou tirar de novo pra você ver. Que tudo criou, pois tua palavra é pura. Escudo para os que nele creem. Vamos parar antes que tenha direito autoral. Beleza. Então, para você ter mais ou menos uma noção de como funciona a questão
do Voice Canceller da caixa de som LG X-Boom RNC9. Particularmente, eu já testei vários tipos de Voice Canceller. Esse é bacana, que tira só a voz de quem está cantando. Não consegue tirar tão perfeitamente, mas consegue. Fica bacana até para fazer um cover, porque não vai depender do instrumento musical para você utilizar ela, só cantando. Beleza, talvez até um pouco mais interessante para karaokê. Aí tem a opção que só abaixa a música. Você começa a falar, ela abaixa o volume da música, e não no caso dela, eu falo que eu já testei. Abaixa um pouco do volume da música e dá prioridade na sua voz. E tem a opção que tira totalmente a música e fica a sua voz. Sinceramente, eu gosto de todas as três. É bacana, cada uma tem a sua destinação, mas é interessante, é bacana para poder estar usando com o microfone. Agora, nós vamos ir para o Vocal Efeitos. Eu deixei por último, porque eu comecei a testar aqui. Na segunda voz eu já não aguentei, já disparei a rir aqui, e aí eu já deixei para a gente poder ir conhecendo junto, para ficar mais bacana ainda. Então, não vou mexer em nada aqui, vamos para... Não consegui ver composição, era só a voz robotizada, fina e experimentizada, vamos ver a próxima. A próxima, eu não estou conseguindo ver de cabeça para baixo, mas não trocou não. Vamos. Não dá para ver o nome, não adianta muita coisa. Vou passar para frente dela para eu consigo, enfim, vamos ver. Essa aqui é a... Não deu para ver, passou. Bom, fica lá atrás mesmo, você está vendo aqui pelo visto. E eu preciso ver, quem precisa ver é você, pra você poder ir entendendo o que eu estou fazendo. E eu entendendo aqui, tá bom. Bora lá. A próxima não percebi a diferença, não. Vamos ver. Mudou, agora desligou. Agora, essa foto é que eu testei. Aqui é a mais simples, é a base. Parece aquela voz quando você vai dar um tipo de entrevista e não tem a sua voz, que reconheçam a sua voz. A impressão que é desse jeito, não é verdade? Vamos ver a próxima morrer de rir. A próxima... Parece aquela primeira que se fala, mas parece um pouco mais alto o volume. Também dá a impressão que é aquela voz, quando o pessoal não quer que reconheça a sua voz, eles colocam em reportagem. Vamos ver a próxima. Aí aqui é a que eu comecei, a primeira, que fica mais fina, uma voz, sei lá, bem estranha, a outra é melhor. Aí ali depois... Essa de ramada de falar, que parece que tem duas pessoas falando. Mas, você vendo todas as opções para microfone da caixa de som X-Boom, Nossa, que foi aqui no gol, me agradou. Mas... Peraí. Vamos lá, S. O que você achou das opções para o microfone que a caixa de som LG X-Boom RNC9 possui? E eu particularmente achei bem mais útil do que as opções para DJ. Mas e você, o que você achou? E aí, como eu falei no começo do vídeo, caso você tenha interesse em investir em microfone como esse, sem fio, duplo e com bateria, o link dele está aqui na descrição do vídeo. Dito isso, vamos aproveitar essa informação toda que eu já fiz aqui, para a gente poder testar as equalizações pré-programadas, a de reforço dos graves e a equalização manual da caixa de som LG X-Boom RNC9. Vamos agora brincar com todas as equalizações pré-programadas de reforço nos graves e também manual que a caixa de som LG X-Boom RNC9 possui. E aí, vai funcionar o seguinte: nesse instante, você está escutando a minha voz através desse microfone. E aí, praticamente
te dar a sensação que você está na frente da caixa de som LG X1 RNC9, eu irei gravar por essa câmera que tem um microfone posicionado aí nela. Nisso, para você entendendo o que eu estou fazendo aqui nela, operando ela, eu estou com outra câmera aqui só no visor para poder você ir acompanhando conforme eu for alternando as equalizações. E aí, eu vou fazer da seguinte forma: o volume dela vai até o 40. Chegou no 40 vira máximo. Vamos agora, eu vou colocar ela na metade do volume, todas as equalizações pré-programadas, manual. Já diminui agora aqui, testar. A opção da equalização manual dela já está no mínimo. Voltou. O grave, o médio e o agudo, tudo no mínimo. Vou começar dessa forma, depois eu vou deixar ela fletado, tanto grave, médio e agudo. Em seguida, vou dar ganho de grave, médio e agudo. Vou passar por todas as equalizações pré-programadas e também a de reforço nos graves, a Bass Blast. Finalizada essa primeira parte dos testes, eu vou colocar ela no último volume, tirar o ganho de grave, o ganho de agudo e o ganho de médio e vou repetir todo o teste para você poder perceber um pouco mais a qualidade sonora dela, seja com a metade do volume e seja com ela no volume máximo, certo? Então bora começar. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Finalizamos esse primeiro teste com ela no volume 20, que é a metade, com zero ganho de grave, agudo e médio, fletada e com ganho de grave, médio e agudo. Passamos por todas as equalizações pré-programadas e agora vou colocar ela no último volume. Volume máximo, vamos tirar o ganho de grave, o ganho de médio e o ganho de agudo. E eu já voltei a música para o início, para a gente poder ir testando de acordo com o primeiro teste, para ficar mais fácil de se perceber a diferença, tanto das equalizações pré-programadas, da manual e a Bass Blast. Bora lá!
something else going on. Something else going on. Conseguiu perceber a diferença das equalizações pré-programadas para equalização manual e a de reforço nos graves? Sem sombra de dúvida, eu aqui pessoalmente percebi diferença de uma para outras nem tanto, algumas focando mais em grave, outras focando mais em médio e agudo. Eu consegui perceber aqui nela. Mas e você? Conseguiu perceber essa diferença de equalizações? E agora que já testamos todas as equalizações pré-programadas, manual e a de reforço nos graves, da caixa de som LG X-Boom RNC9, testamos as opções para microfone e já fizemos teste dela em área aberta, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dessa caixa de som LG X-Boom top de linha, que é o seguinte: ela com 50% do volume ou 100% do volume, eu consigo perceber uma certa diferenciação entre as equalizações pré-programadas dela, algumas mais do que outras, porém a que mais me agradou foi a Bass Blast, pois eu consigo perceber ali um pouco mais de volume final para ela entregar. Nas outras equalizações eu percebo que ela entrega ali talvez mais, em algumas, mais médio e agudo, outras mais grave e subgrave, porém eu não consigo perceber uma entrega de volume final total, tendo em vista a que a equalização Bass Blast me entrega. As outras equalizações dá a impressão que eu não estou conseguindo extrair 100% do volume que a caixa de som LG X-Boom RNC9 entrega, tendo em vista a Bass Blast. Por isso, a Bass Blast me agradou mais. E aí, eu percebo o seguinte: ela foca mais em médio, agudo e grave. Eles estão ali, conforme a música, você vai perceber mais um do que o outro, mas eles dá a impressão que eles estão tipo disputando entre um e o outro para ver qual que vai aparecer mais. Ela tem subgrave, só que é um subgrave mais distante. Se você não parar para ficar ali percebendo e procurando ele, você não vai perceber subgrave nela. Você vai perceber mais grave de ataque, médio e agudo. Normalmente, eu gosto de ir na equalização manual e diminuir um pouco do médio e agudo para dar mais ênfase em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Só que na equalização manual dela, eu percebo que ela perde volume se eu for equalizar ela assim. Tanto aqui pela equalização manual no painel, quanto na equalização pelo aplicativo, ao qual também tem equalização pré-programada, mas que aí já é questão de recursos dela, não vem tanto ao caso. Mas só esclarecendo mais algumas dúvidas. E aí, eu prefiro utilizar ela com Bass Blast, porque se eu tiro um pouco de médio e agudo para eu poder perceber mais grave e subgrave nela, eu tenho uma sensação que ela perde volume, porque você vai lá e coloca mais do seu gosto, mais grave e subgrave, que é o que me agrada mais. E aí depois você vai lá e ativa o Bass Blast, é muito nítido a diferença de volume final que ela entrega, seja com 50% do volume, seja com 100% do volume. Então, no caso dela, ela me agradou com a equalização pré-programada do Bass Blast, porque ela entrega mais volume. Estão ali dosando médio, agudo e grave, então eu não posso falar que ela é uma caixa equilibrada. Ela seria uma caixa equilibrada se eu conseguisse perceber mais subgrave. Mas mesmo eu não percebendo subgrave tão nitidamente nela, o grave fica meio que ali disputando com médio e agudo. Então, o Bass Blast nela, mesmo não refletindo tanto subgrave, ela me agradou. Talvez porque o grave fica dessa forma, meio que disputando com médio e agudo. E aí, eu acredito o seguinte: para quem busca uma caixa de som para jogar o som mais longe, mas quer ainda continuar ali sentindo um grave mais presente, ela vai agradar. Para quem quer só jogar o som mais longe, ou então quer mais focar em grave e subgrave, na equalização manual dela, seja aqui no painel ou seja pelo aplicativo, você vai conseguir fazer isso. Deixa ela com mais foco em médio e agudo ou com mais foco em grave e subgrave. Porém, na minha percepção,
eu sinto que ela perde volume em comparação à equalização do Bass Blast. Mas que lembrando, isso é a minha opinião com as músicas que eu testei nela, que são as mesmas que eu testo em todas as caixas de som que já passaram aqui pelo canal. E se com esse vídeo você decidiu que quer investir em uma caixa de som LG X-Boom RNC9, aqui na descrição tem o link nesses 4 sites, ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 4 ela está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto na compra da sua caixa de som LG X-Boom RNC9 e outras coisas. Mas se você está meio em dúvida se ela é a caixa de som certa para o que você precisa, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre os pontos positivos e negativos dessa caixa de som LG top de linha. Começando pelo design. A combinação de branco, preto e vermelho sempre me agrada, assim como o jogo de LEDs. Porém, para quem busca uma caixa mais discreta, mesmo desligando os LEDs dela, ela ainda é uma caixa de som que chama muito atenção. Aproximando um pouco mais, começando aqui pela parte de baixo, faltou pezinhos mais altos para ela não ter tanto contato com o chão, faltou uma grade de proteção para evitar que insetos e animais entrem dentro dela. E ali, ó, você tá vendo ali a parte de trás da caixa na cor preta, foi eu que pintei, porque ela não vem com esse acabamento de fábrica. Isso também para mim deixa a desejar, uma vez que em aparelhos de som da própria LG vinha dessa forma, já pintado. Outro detalhe, já daqui de baixo, vai dar até para você ver mais um pouco. Vou passar o dedo aqui para tirar um cada poeira, ó. Dá uma olhada. O Black Piano é muito bonito, porém arranha muito fácil, por isso eu não gosto. E como você pode ver, ali embaixo, aqui em volta dos alto-falantes, ó, tá vendo? Predomina muito Black Piano, e eu não gosto. Voltando aqui para a parte de baixo, o logo X-Boom aqui na grade me agrada, porém ela deveria ter uma forma mais fácil de tirar essa grade para poder limpar essa parte aqui embaixo que acumula muita poeira. Nisso, se você tiver uma LG X-Boom RNC9 e está querendo limpar a sua, eu fiz um vídeo do passo a passo de como desmontar ela para limpar. O link do vídeo completo está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Outro detalhe aqui é o seguinte: o jogo de LEDs dela, como eu falei, me agrada, porém eu acho que deveria ser da seguinte forma: além desse daqui, ó, que fica aqui na parte de cima, deveria ter outro aqui na parte de baixo, igual aqui, ó. Aqui deveria ter outro aqui na parte de cima para dar mais pro o jogo de LEDs dela ali ter mais força na iluminação. E também iria valorizar mais o alto-falante dela. Esse detalhe vermelho, em volta aqui dos alto-falantes, também me agrada. Nos tweeters dela, eu senti falta de uma iluminação para poder combinar com as demais dos alto-falantes de 8 polegadas. Esse acabamento aqui na frente dela, com o detalhe X-Boom, me agrada. Mas talvez, se fosse um globo de LED igual na primeira caixa de som estilo torre que a LG lançou, aqui, ou até mesmo se acendesse esse logo X-Boom aqui, eu acho que ficaria melhor. Esse acabamento mais áspero, que não arranha tão fácil, também me agrada. Aqui na parte de cima, o logo da marca eu gostei, porém, talvez deveria ter, como ela tem controle, que é um ponto positivo, deveria ter um visor aqui na frente, para caso eu queira operar ela pelo controle, não precisar ir lá no painel para poder ver o que eu estou alterando nela. Então acho que faltou um visor aqui na parte da frente. Já aqui no painel, pelo tamanho dele, eu sinto falta de mais botões nela. Por exemplo, rotacionais, que poderia ser um para instrumento e outro para o microfone, porque são duas entradas P10, o que é um ponto positivo. O de volume também deveria ser rotacional igual esse. E espaço, como você pode ver, não falta. Mas, da forma que ela está, dá para operar ela toda sem o controle. Principalmente avançar e retroceder pastas por esse botão, que eu vou ser bem sincero, é bem mais prático. A equalização manual dela me agradou, tem seus defeitos, mas é melhor ter equalização manual do que não ter. As equalizações pré-programadas eu gostei mais da Bass Blast. E aqui tem mais equalizações pré-programadas, o que também é um ponto positivo. Algumas se parecem com outras, não dá tanta diferença, mas melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, concorda? Já aqui, ó, as opções para DJ eu achei extremamente inútil. Ter NFC com Bluetooth também é um ponto positivo.
Como eu disse antes, a opção de DJ para mim é inútil. A opção de Voice Canceller é um ponto positivo, assim como, se eu não me engano, aqui é bemóis e aqui sustenidas, que é tipo deixar a música mais lenta e a música mais rápida. Aqui o eco do microfone e o vocal efeitos. Todos esses 5 opções aqui me agrada e eu acredito que vai agradar para quem for utilizar microfone nela. Quem não for utilizar microfone acaba sendo recursos que acabam sendo inúteis. Ter a opção de gravar no USB também é um ponto positivo, assim como ter 2 entradas USB. Porém, ou deveria ter uma tampinha aqui para não acumular tanta poeira. Dá uma olhada aqui. Olha a quantidade que já tá. Ou então ter ficado na parte de trás junto com as demais conexões que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Pelo espaço dedicado, o visor poderia ser um pouco maior. Assim, poderia ser um pouco maior. E como eu disse antes, deveria ter um aqui na frente também. Se fosse um pequeno igual esse aqui, e fosse 2, até que eu não ia reclamar do visor não. Mas a forma que ele ficou e pelo espaço dedicado a ele, ele poderia ser maior. Ele mostra as informações que eu preciso, porém eu preciso vir aqui operar ela pelo painel para poder estar vendo as informações. E se tivesse um visor aqui no lugar desse logo, já resolveria para mim poder mexer nela pelo controle. E aí, só esclarecendo para quem tiver curiosidade, aqui é para mudar as funções, aqui é o jogo de LEDs dela, para você alternar entre as cores e desligar, e aqui é para fazer pareamento com ela, seja para outra LG X-Boom RNC9 ou também Mini System da LG. Também é um ponto positivo, assim como esse acabamento que não arranha tão fácil. Aqui na lateral, ter alça de transporte é um ponto positivo, assim como esse acabamento aqui, ó, na lateral dela, e ela ser de madeira. Já ia esquecendo aqui em cima, pessoal, o espaço para celular ou tablet tem um tamanho legal. Porém, talvez se ele fosse aberto aqui, ó, para comportar tablets maiores na posição vertical, seria mais interessante. Agora vou te mostrar na parte de trás. Ter cooler de resfriamento, que já ativa assim que já liga ela, é um ponto positivo. Assim como ela ter rádio FM, que eu acabei esquecendo de comentar na hora que a gente estava lá no painel. Porém, se a antena dela fosse coaxial, me agradaria mais. Ter 2 entradas P10 é interessante, me agrada, porém a entrada de instrumento deveria manter o mesmo volume da de microfone. Pelo menos na minha aqui eu percebi diferenciação da entrada P10 para instrumento para a de microfone. A de microfone me entregou mais volume final do que a de instrumento. Ter entrada óptica para áudio também é um ponto positivo, e ter essa tampinha aqui que evita a poeira entrar lá dentro também me agrada. Outro detalhe, mesmo sendo na parte de trás, você pode ver que a marca teve um capricho em fazer um acabamento mais bacana. Isso aqui foi eu coloquei para poder colocar o cabo de alimentação dela. Só que aí, o capricho que teve aqui, deixou a desejar aqui. Dá uma olhada, isso é feio demais. Faltou esse mesmo acabamento vir aqui e virar para não ficar esse trem exposto assim. Isso aqui não me agrada. Aqui atrás tem esse acabamento, beleza. Mas agora, se dessa forma aqui, ó, você pode ver, predomina nela toda na parte de trás. Isso aqui para mim deixou muito a desejar. Assim como o cabo de alimentação fica aqui embaixo, que quando eu desmontei ela, eu vi que desce um cabo aqui, sobe até cá em cima do painel para poder vir aqui embaixo. Não sei se interfere alguma coisa de qualidade sonora ele ficar aqui embaixo. Talvez interfira, porque se não interferir, a marca tá tendo todo esse gasto de descer cá de cima até cá embaixo só para ligar o cabo de alimentação, tá deixando muito a desejar e tá perdendo dinheiro fazendo isso aqui, porque incomoda. Ser aqui embaixo é ruim. Eu coloquei esse gancho aqui justamente para deixar a tomada aqui em cima, para facilitar quando eu for ligar ela. E sendo aqui embaixo, não facilita. Vamos resumir assim. Essa cantoneira dela aqui, ó, que já é um pezinho também, é um ponto positivo. Porém, faltou rodinha para transportar ela. Aqui mesmo na instrução da marca, te instrui a não carregar ela sozinho. Porém, se ela tivesse rodinha, você conseguiria transportar ela sozinho. Então já fica aí. Eu sei que meu canal não tem muita relevância, mas, por exemplo, a OJ98 que eu já testei, não tinha rodinhas igual a RN9 e a RNC9, que é essa que eu estou testando. Porém, a LG OK99 tem rodinha. Então, quem sabe, talvez, se esse vídeo chegar em alguém da LG que olha essa questão de recursos da
nas caixas. É bacana a cantoneira, eu agrado dela, mas vamos colocar igual, por exemplo, da RNC7, que é só uma cantoneira simples, mas vamos colocar rodinha que vão dar um capricho melhor nesse acabamento aqui, porque é bem paia. E aí, pessoal, já ia até esquecendo aqui em cima, ela servivolt automática é um ponto positivo. Segundo a marca, ela entrega 410 WRMS de potência. WRMS de potência é a potência energética dela e não a pressão sonora que ela entrega. Nosso ouvido não escuta WRMS. Então, se ela tem ou não 410 de potência, para o nosso ouvido não vai fazer diferença, porque o nosso ouvido escuta pressão sonora e não WRMS. Então, por isso eu não vou nem entrar no mérito se ela tem ou não 410 de potência. E agora, que eu já te apresentei tudo o que eu podia sobre a caixa de som LG X Boom RNC9, eu queria saber de você qual caixa de som que já passou aqui pelo canal você gostaria de ver um comparativo contra ela. Comente a sua opinião, pois eu irei providenciar esse vídeo. Mas se você ainda quer conhecer com mais detalhes essa caixa de som top de linha da LG, aqui nessa playlist você vai conferir outros comparativos que eu já fiz com ela e também o passo a passo de como desmontar ela para limpar os alto-falantes, o tamanho dos ímãs dos alto-falantes, como ela é por dentro e também suas placas de funcionalidade.